Oi, oi, som, teste, som, som. Que a paz de Cristo esteja convosco. Hoje nós iremos fazer mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Nos estudos bíblicos passados, nós já colocamos aqui para você aqui na tela os versículos bíblicos para que você viesse a acompanhar, e hoje não será diferente. A tendência é nós procurarmos melhorarmos cada vez mais, tá? Então, hoje nós vamos assim, de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Eu vou colocar aqui no quadro para você. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso na parte do Senhor. Então, hoje o tema escolhido foi o arrependimento. Por que foi escolhido esse tema? Porque infelizmente nós vivemos tempos críticos dentro do Evangelho. Vivemos um tempo onde tem ocorrido muitos escândalos e o verdadeiro Evangelho muitas vezes ele não tem sido pregado. A palavra de Deus ela mostra que o joio ele cresce junto com o trigo. E a palavra de Deus também diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, você não deve se surpreender por pessoas que oram, o milagre ele acontece. Isso não significa santidade, isso não significa salvação. Por isso, hoje nós vamos falar aqui sobre o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. O que nós temos visto dentro do Evangelho são pastores, são pregadores, que ao invés de eles pregarem a essência do Evangelho, temos pastores que são animadores de palco, pastores que pregam segundo os seus próprios interesses, temos pastores motivacionais. E o Evangelho por si, ele já gera a transformação. Se você conhece alguém que fala que está em Cristo e você não observar a mudança, a transformação, essa pessoa verdadeiramente ela não está em Cristo Jesus. Então, falando sobre o Evangelho, sobre o arrependimento, eu tenho uma situação aqui para falar para você. O Evangelho, o arrependimento, ele vem ali do grego, certo? Que significa mudar a mente. Eu tenho alguns exemplos aqui na palavra de Deus. João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos. Observe o seguinte: João Batista ele pregava sobre o arrependimento e inclusive ele era o mais duro. Por quê? Ele usava palavras que para alguns soavam como até mesmo uma ofensa, mas ele não estava ali ofendendo. Era um termo que ele usava quando ele falava de raça de víboras. Então ele pregava ali sobre o verdadeiro arrependimento. Jesus Cristo, ele também falava sobre o arrependimento para que nós venhamos a nos arrepender, para que nós possamos herdar ali o reino de Deus. Temos os apóstolos, os discípulos no caso, que aprenderam ali com o Senhor Jesus Cristo e também levaram uma mensagem de arrependimento. Nós vamos a outro versículo bíblico, você pode acompanhar aqui na tela. Diz assim, olha: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou prosseguir aqui, tá? Porque assim, essa primeira parte, ela diz assim: não vos conformeis com este século. Então, a gente observa o quê? Que o mundo jaz do maligno. 1 João 5, verso 19. Você está acompanhando aqui no quadro, tá?
acabei de colocar aqui para vocês. O que acontece? Outro versículo que complementa é 2 Coríntios 4, verso 4, que diz: o Deus deste século. Observe aqui que o Deus, ele é com Deus com a letra D minúscula, ou seja, não é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, certo? Ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós temos aqui também a parte B aqui do versículo de Romanos capítulo 12, que nós mencionamos no início, que fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o nosso corpo, ele está enfermo. Pelo quê? Pelo pecado, ou seja, a nossa carne, na verdade, está enferma através do pecado. E nós precisamos buscar Cristo, para que Cristo, através de Cristo, nós possamos alcançar a salvação. Porque nós só seremos perfeitos quando tivermos os nossos corpos transformados, que é mais lá na frente, que é um outro assunto que nós podemos até mencionar aqui para você. Então nós precisamos nos arrepender das nossas atitudes pecaminosas. Esse arrependimento são atitudes, são situações que nós venhamos a fazer no nosso dia a dia que venha a desagradar a Deus. Mas você precisa ter o verdadeiro arrependimento. Eu vou te dar um exemplo aqui de 2 discípulos de Jesus Cristo que tiveram 2 atitudes diferentes. Um ele se arrependeu verdadeiramente, e o outro ele teve apenas o remorso. Esse discípulo de Jesus que eu venho a falar é Judas e Pedro. Observe aqui o versículo bíblico, eu vou colocar na tela, João 13, 37 e 38. É uma conversa. Pedro tinha dito o seguinte: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. O que ocorre aqui? O Pedro, ele estava ali no momento de autossuficiência, no momento que ele olhou para si. Foi aqui, no caso, que ocorreu o erro de Pedro. E Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, conhece presente, passado e futuro, conhece, sonda o meu coração, sonda o seu coração. Então, Pedro, ele se arrependeu, ele foi açoitado, ele foi humilhado. Segundo os historiadores, Pedro, ele iria morrer numa cruz, porém, de fato ele morreu numa cruz. Ele achou que ele não era digno de morrer numa cruz da mesma forma como Jesus Cristo morreu, e colocaram a cruz de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. Mas Pedro, ele se arrependeu e ele se voltou ali para Cristo. Eu vou colocar aqui um outro versículo bíblico aqui na tela, que é sobre Judas. Judas é Mateus 27, verso 3 e verso 4. Diz assim: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa isso? É contigo. Então, o que ocorre? Lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 5, mostra que ele atirou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, qual era a atitude ali que Judas ele deveria fazer? Ele deveria se arrepender ali dos seus pecados diante de Jesus Cristo. Mas ao invés de ele se arrepender, ele teve na verdade ali um remorso pela atitude que ele tinha feito. Então a gente pode observar aqui uma diferença de Pedro e de Judas. Então nós precisamos nos arrepender. E eu vou colocar alguns versículos bíblicos e depois eu vou finalizar falando sobre essa questão do arrependimento e o remorso,
Primeira situação, eu vou colocar o quadro aqui do versículo bíblico novamente. Olha só esse versículo aqui, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Voltando aqui na tela, primeira situação que eu quero falar com você, olha só o que a Bíblia diz aqui. Ela diz assim, eu vou repetir aqui novamente para você: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. A primeira situação é essa: Deus, ele é perfeito, Deus, ele age no momento certo. Existem pessoas que falam assim: Deus tarda, mas não falha. Não, Deus, ele age no momento certo. Somos nós, seres humanos, que queremos no nosso tempo, tá? Primeira situação é essa. E a segunda situação aqui no versículo, que mostra que não é da vontade de Deus que alguns venham a se perder. A vontade de Deus é que todos nós venhamos a conseguir a salvação. Então vamos aqui para um outro versículo bíblico no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o Senhor está de braços abertos para que nós venhamos a nos arrepender, para que Ele venha nos receber. E lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro no judeu e depois no grego. Então, nós podemos observar que a palavra de Deus, ela tem o poder. Através da palavra de Deus você vai escutar a palavra de Deus e ela vai gerar uma transformação em você, para que você possa vir a se arrepender ali dos seus pecados. Observe uma situação que eu falei aqui sobre Judas e sobre Pedro, que o arrependimento, presta atenção, o arrependimento, ele é uma tristeza pelo erro cometido, mas ele é representado através da disposição de quê? De você mudar de atitude. Você vai mudar de atitude. Eu me arrependi, eu vou me arrepender. Aliás, eu pequei, eu vou me arrepender e eu não vou mais cometer aquele erro, certo? Já o remorso, olha só a diferença. O remorso, isso daqui serve para você refletir na sua própria vida, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já cometemos um erro, certo? Um erro, vários erros, nós somos pecadores. Então você pode observar quando você verdadeiramente se arrependeu ou quando você sentiu o remorso. O remorso, ele é o medo da consequência do erro. Presta atenção. O arrependimento é a tristeza pelo erro cometido, porém você está disposto a mudar. Quando você tem um remorso, você tem medo da consequência do que vai acontecer, certo? E o que ocorre? Você quer se esquivar daquela. A consequência seria o quê? Uma punição ou uma perda. Então, eu convido você que está assistindo aqui essa transmissão para que você possa refletir na sua vida, porque todos nós somos pecadores, tá? Primeiro fato é esse: eu sou pecador, você é pecador, o seu pai, a sua mãe, seja lá quem for, todos nós somos pecadores. E o mais viável é que todos os dias, quando nós venhamos a orar, nós venhamos a refletir nas nossas atitudes, se a nossa atitude ela está desagradando a Deus, porque nós precisamos nos arrepender todos os dias, para que o Senhor Jesus Cristo ele possa nos perdoar, que Ele possa nos perdoar pelos nossos pecados, para que nós possamos ser pessoas melhores. Nunca nós vamos conseguir aqui na vida terrena alcançar a perfeição, mas nós podemos nos esforçar para que, como recompensa, através da fé em Jesus Cristo, nós venhamos a receber a salvação. Então eu agradeço a você que acompanhou a nossa transmissão. Eu deixo aqui o muito obrigado
Na próxima, vou preparar aqui um próximo estudo bíblico e eu te peço para que você possa acompanhar para a edificação da sua vida, justamente porque eu fiz uma enquete ali no Instagram, né, sobre a questão da leitura bíblica. Pouca gente lê a palavra de Deus 1 ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, enfim. Então, e claro, eu motivo você primeiramente a ler a palavra de Deus, mas eu te incentivo também a você estudar. Tipo, o que ocorre? Eu acabei de mencionar a palavra de Deus, coloquei o versículo bíblico, mas eu peço para que você possa pesquisar, verifica lá qual foi o versículo que eu passei, verifica se as informações procedem, porque muitas pessoas estão sendo enganadas através do Evangelho. Então eu estou procurando levar aqui para você o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então que Deus ele possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém?